Minhas amigas e meus amigos, também queridos, hoje nós vamos falar ao contrário do que falamos sempre. Normalmente aparece aqui uma pessoa do sexo masculino, então a gente fala genericamente os meus amigos importantes. Hoje é uma amiga importante. Como esse país é meio machista, meio inteiro, sei lá. Então, se eu falar minhas amigas importantes, colocar um homem, vai ficar chato. Vai ficar, inclusive, com pruridos de gozação. Agora, se eu falar meus amigos importantes e colocar uma mulher, está incluída, está inserida, porque amigos pode ser homem, pode ser mulher. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui uma... Eu vou contar um pouquinho do que eu sei e o resto ela vai contar. Para mim, ela é uma das melhores repórteres, e pena que eu não tenho mais o programa que eu tive às 10 horas da manhã, o Manhã Bandeirantes, para colocá-la juntamente com outra pessoa e mais uma terceira e fazer um show hoje, nos dias de hoje. Não é saudosismo, não. É estilo de trabalho. Vem para cá. Vera Moreira. Oi, Luiz. Uma honra estar no teu hall de amigos queridos. E você, você sabe disso. Você é um amor da minha vida também. Você sabe disso. Você é muito querida. Nós temos muitas histórias, porque já trabalhamos juntos em diferentes, né? Tanto na iniciativa privada como na iniciativa não privada, e isso tudo nós vamos delinear ao longo do caminho. Eu quero começar, para facilitar e para que as pessoas saibam, porque eu sei, as pessoas vão começar a saber. Quem é Vera Moreira? Onde nasceu? Onde morou no começo da vida, da carreira e tal, para chegar a ser quem eu reputo hoje como uma das melhores assessoras de imprensa do país. Bom, obrigada. Meu nome é Vera Moreira, eu sou paulistana, nasci e ainda moro no Jaçanã, na zona norte de São Paulo, estudei na FIAM, sou formada na turma de 1984 de jornalismo da Faculdades Integradas Alcântara Machado, e a minha trajetória no jornalismo já chegou a 40 anos, fico até espantada, mas meu primeiro estágio foi em 82 na Rádio Universitária de Guarulhos, inclusive com William José Sartori, com quem eu trabalhei depois também na Bandeirantes. Aí fui para o Procon fazer estágio em 83, em 84 eu trabalhei com Rossini no Asterisco e depois no Propaganda e Marketing, fiquei com ele 1 ano, aí me formei e fui para a Rádio Globo, tive o prazer de trabalhar no Sistema Globo de Rádio, eu trabalhava na Rádio Excelsior e também na Rádio Globo. Fiquei até 89, nesse meio tempo ainda trabalhei na TV Cultura, e quando eu saí, fui para a TV Manchete, que hoje chama Rede TV, fazer um programa Mulher 90, com o Newton Travesso, Astrid Fontenelle, depois a Esther Góes. Aí fui para a Rádio Bandeirantes, onde fiquei até 2000, nossa, nem lembro mais, mas fiquei 6 anos na Bandeirantes, trabalhei no artístico com você, né, Luiz Fernando, no Manhã Bandeirantes, trabalhava no jornalismo, e quando eu saí do artístico ainda fiquei no jornalismo mais 2 anos, cobrindo férias e nos projetos especiais. Então, e fui também correspondente da Rádio Alvorada do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte entre 89 e 2000. Então, é uma trajetória de 40 anos de jornalismo, e desde 2015 eu tenho a minha, aliás, 1995 eu tenho a minha assessoria de imprensa, que agora completa 28 anos no dia 1º de outubro. Então, é uma trajetória muito legal. E eu sou repórter, sou repórter. Pois é, eu ia comentar isso, porque eu acho importante que os jovens que nos acompanham estejam sempre atentos, porque eles têm indagações, eles têm muito questionamento, e nem sempre a faculdade ajuda ou orienta na medida do possível. Nem sempre o professor que eles têm lá na frente, na classe, é um profissional da ativa, então não sabe dizer como é. E a gente, por mais que tente se esforçar, né, brinque de fazer
programa de rádio e de televisão nas faculdades, a gente... Falo brinque porque aquilo não passa muito de uma tentativa, né? Por mais que a faculdade ofereça material, equipamento e etc, etc, não é. As pessoas já não chegam no horário porque não acham importante e ainda xingam o professor que é disciplinado e chato como eu. Então, esquece. O que precisava era a gente ir comentando coisas ao longo dessa nova conversa. Então, vamos lá. Nós vamos falar mais para frente de assessoria de imprensa, que eu acho muito importante. Tem um lado muito bom, que eu acho, e tem um outro lado também, que é não tão bom. Então, vamos lá. É preciso fazer jornalismo para ser tudo isso que você fez. Você não conseguiria ser a Vera Moreira que você é se você não tivesse feito, inclusive, os pequenos estágios, que não são aqueles super importantes que você já entra trabalhando e dali a pouco você já ganha o crachá definitivo. Então, deve haver essa valorização e esse aproveitamento ao máximo. Com certeza. Com certeza. A faculdade é a base. Se você não faz comunicação social, que os 2 primeiros anos é a base da comunicação, que vai te dar toda a parte conceitual, e depois você vai para a especialização, propaganda e marketing, relações públicas, jornalismo, rádio, TV, enfim. Eu acho a faculdade essencial para a gente ter o conceito e para a gente entender a comunicação. Claro que os estágios, eles são muito importantes para que você comece a ter a lida. O que eu vejo dentro desse comentário que você fez é que hoje o jovem já nasceu sabendo rádio, o jovem já sabeu nascendo televisão, eles inventaram tudo. Então, eu já tive estagiário aqui na assessoria de imprensa que fala assim para mim, eu não concordo com isso, a pessoa não sabe nem escrever um lead. Quer dizer, não conhece nem o conceito de assessoria de imprensa, como tratar um cliente e tudo mais. Tem que ter um pouco mais de humildade. Aqui eu tive muita sorte de ter mestres maravilhosos, de pessoas. O Rossini não tinha computador, eu até brinco sempre com ele. A gente escrevia a máquina, ele olhava e falava assim, isso aqui está uma porcaria, vai fazer de novo. Pegava o papel, jogava na cesta, eu tinha que começar tudo de novo. Eu aprendi a escrever. Eu aprendi a fazer rádio, eu aprendi a escrever para rádio, eu aprendi a fazer uma reportagem. Quando eu era do Procon, a gente tinha lá todos os grandes repórteres de rádio, quer dizer, eu trabalhei com Goethe, eu tenho aquela crônica, olhar a crônica, olhar aquela matéria com olhar de repórter, Milton Parron, Elvio Borelli, Vera Lúcia Feodoliva, meus chefes, o Guerrinha, quer dizer, eu tinha chefes de reportagem, antigamente a reportagem era assim, você tinha que saber meio que tudo, porque você tinha que ir para a Fiesp e falava assim, se vira e vê o que está acontecendo lá e é isso que vai fazer, porque não tinha esse trabalho de assessoria de imprensa, que tinha um profissional do outro lado que já filtrava o que vai acontecer, que horas, que tinha pauta e tudo mais. A gente saía pela cidade, isso eu estou falando dos anos 80, a gente tinha serviço, eu dava trânsito 6 horas da manhã, tinha pessoal do aeroporto, tinha pessoal de estrada, tinha pessoal, quer dizer, saía de casa, o ouvintes ligava o rádio, ou o porteiro da noite, que às vezes ligava para a Rádio Globo, 5 horas da manhã, para avisar para a gente que o trem não estava funcionando. Era o ouvinte, e hoje é tudo rede social, então é muito diferente, nós só temos que nos adaptar. O jornalismo é igual. O que a gente tem, o que está acontecendo é uma adaptação de plataformas de conteúdo. Agora, fazer jornalismo, isso não muda. E o olhar de repórter não pode mudar nunca, porque se a gente perder a curiosidade, se a gente perder essa vontade de checar a informação, de ver se isso mesmo é verdade, nós vamos ser escravo do que é hoje, dessas fake news, que todo mundo fica reproduzindo um monte de bobagem e fica falando um monte de asneira, e que você fica andando só com as suas turminhas que acham a mesma coisa. Então... Eu fiz a pergunta, Vera, porque ainda esta semana passou pelas minhas redes sociais um chart, um comunicado com algumas informações sobre as 10 faculdades mais
último lugar, sabe? Uhum. Foi com desdém, não tem cara de pesquisa científica, mas de qualquer maneira Às vezes é aparece nota lá. do, Primeiro, desse exame que faz das faculdades e tudo que bom, os alunos nem fazem, né? Aí vai lá para o pé. bom, primeira colocada, Faculdade de Jornalismo. A quarta colocada, Rádio e TV. Ou seja, a mais abominada, perdi meu dinheiro, perdi meu tempo, perdi meus 4 anos e mais os cabelos que eu tinha. É primeiro lugar para jornalismo. Eu não concordo. Por isso é que, ainda você bem disse aí no meio do caminho, hoje todo mundo acha que nasceu sabendo de tudo. E quarto lugar, Rádio e TV, e tem outras tantas que aparecem no meio. Então, eu forcei um pouco essa pergunta junto a você, porque fica patente esse esquema, que é muito importante. O olhar de repórter é para pouca gente. E tem gente que não é repórter e que tem esse olhar. Sim. Você percebe quando escreve, quando comenta, quando... Agora, ele não teve dom ou vocação para ir para Agora, esse sabe o lado. que acontece, Luiz? Eu recebo aqui, quando eu tinha mais estágios e tudo mais, eu fazia lá uma seleção, a pessoa não quer ser repórter ou quer trabalhar em televisão, ou quer ser youtuber. Então, você fala assim, bom, mas YouTube... não, eu jogo Minecraft, eu vou fazer o meu canal de Minecraft porque fulano ganha não sei quantos milhões. É que nem jogador de futebol. Poucos vão ganhar como o Ronaldo, como o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Muitos vão ganhar como aquele mediano e a grande maioria vai ganhar como peão, que faz parte de qualquer profissão. No jornalismo é a mesma coisa, você tem os caras lá que são youtubers, que dizem que ganham milhões, tal. Todo mundo quer ser influencer. Eu não consigo... tudo bem, influencer de quem? Influencer... Eu vejo matérias hoje no G1, no UOL, morreu fulano de tal, influencer não sei o quê, nunca nem ouvi falar. Mas eu sou uma pessoa que leio jornalistas, que vou na mídia, não só tradicional. Eu tenho um portal de notícias do Mundo Orgânico, você sabe disso, que nós criamos juntos, do Mundo Orgânico Sustentável, onde a gente tem como propósito dar notícias dessa nova maneira de viver sustentável. Então, dá um baita de um trabalho, você fazer um trabalho sério, um jornalismo sério, tá, mas é extremamente prazeroso. Agora, eu sou jornalista, meu sócio é jornalista, todo mundo que estava no início desse projeto é jornalista, produtor de conteúdo, muito sério. Então, depende do que você quer consumir. As pessoas hoje têm aí, nossa, um material super fato de tudo. Eu, por exemplo, eu leio de manhã cedo, eu leio 6 jornais, hoje todos online, eu pago todos, eu pago a assinatura. Eu faço questão de pagar a assinatura de jornalismo das revistas que eu consumo, que eu leio, porque não só um prestígio, mas é uma maneira da gente dar sustentabilidade para o negócio. Isso é muito importante. Então, hoje você não tem verbas publicitárias e um monte de jornalista está sendo demitido, um monte de gente muito boa no mercado que acaba migrando para a assessoria de imprensa ou para a produção de conteúdo, mas são pessoas muito sérias, e tem muita gente fazendo coisa muito séria. Agora, tem gente que não liga, agora tem médico, estudante de medicina que não liga para a faculdade de medicina, estudante de direito, estudante de engenharia, tecnólogo de informação, enfim, isso eu acho que é esse momento de transição planetária, né? As pessoas estão se descobrindo, e tem muita gente que não precisa fazer faculdade para ser muito boa naquilo que faz. E ok, tá beleza. Eu acho que o que a gente tem mesmo é que ter muito amor ao que faz, muito comprometimento, e comprometimento com a verdade, com o seu propósito. Isso vai do operador de áudio ou do porteiro da emissora de rádio até o presidente. Então, é o comprometimento que faz o projeto ter sucesso. O que é uma assessoria de imprensa? Eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas nós já entramos no caminho, tudo bem.
Eu tenho mania, eu sou um sujeito meio ácido, de vez em quando eu critico para valer. E hoje a gente precisa ter cuidado com as críticas, porque você não sabe tudo que é politicamente incorreto e pode incorrer num erro grave. Mas eu quero chegar à seguinte conclusão. Muitas pessoas que eu conheci, que trabalharam comigo, que já tinham pedido emprego, eu disse, estou fora do mercado, não sei nem mais quem é que está na direção, não posso te indicar e tal. Ah, puxa vida, então acho que eu vou abrir uma assessoria de imprensa. Isso não é difícil de ocorrer. Você deve saber melhor do que eu como acontece. O sujeito fala, bom, então eu vou ser... Não é produtor de conteúdo, como você falou. Não, quer abrir uma assessoria de imprensa. Na linguagem baixa, tem gente que diz assim, não, o cara vai lá, vai bater uma carteira aí, de 1 ou 2 ou 3 que tem empresa e vai por aí. Claro que não é isso. Não é. Mas tem gente que faz. Então, como é que eu posso montar uma assessoria de imprensa para valer? A base você já falou. Sem jornalista, não rola. Até porque é relacionamento de imprensa de um jornalista com outro jornalista que está em redação, né? Então, a ética jornalística, ela tem que ser 100%. Não existe esse negócio de carteirada. Como é que surge esse negócio? Quer dizer, consolidou a assessoria de imprensa. Na época da ditadura, você tinha relações públicas que trabalhavam tanto para governo como para grandes empresas, e eram relações públicas, faz ali a sua propaganda e tudo mais. Não eram tinham poucos que tinham jornalistas que trabalham em assessoria de imprensa. Com a redemocratização, as empresas também sentiram necessidade de ter um trabalho mais de comunicação externa. O Brasil estava mudando, enfim, isso já era consolidado nos Estados Unidos, quer dizer, as agências lá são um pouco diferentes, na Europa também, mas sempre com esse tom de trabalho de jornalista para jornalista. Relações públicas faz relações públicas e a agência de publicidade faz propaganda. Cada um ali no seu pedaço, mas todo mundo integrado na comunicação. E aí os órgãos governamentais e as empresas, isso eu estou falando dos anos 80, com a redemocratização, começaram a tirar profissionais de imprensa de grandes, eu vou falar até pelo PROCON, a Helenice Araújo, que saiu da Editora Abril, e foi contratada para fazer esse trabalho muito sério de relacionamento com a imprensa de um órgão público. Então, eu trabalhei nesse contexto, e vários outros colegas foram para outros órgãos e empresas grandes, indústria automobilística, principalmente, que investiu muito na capacitação de jornalistas especializados em veículos da indústria automobilística, aí vem os cadernos de veículos e tudo mais. Hoje, aí você tem toda uma transição, você vai falar assim, tem gente que é fácil criar assessoria de imprensa. Você falar que você vai abrir uma assessoria é uma coisa, agora consolidar uma assessoria é outra. A minha é de porte pequeno para média, eu já fui média, hoje eu sou pequena por questões de proposta de trabalho, ponto. Mas é um trabalho muito árduo e muito prazeroso, porque você pega uma empresa, você faz a comunicação da empresa, você faz ela virar notícia, não é porque você tem um colega do outro lado, é porque você tem uma visão de que aquilo que essa empresa faz, o seu cliente, ele é relevante, ou a opinião dele é relevante para a sociedade. E você mostra com material, com números, com propostas para o jornalista que está lá na redação e que vai ver valor nesta opinião, vai ver valor nessa empresa. Então, e tudo com muita ética, tanto do lado de cá como do lado de lá. Eu estou a minha empresa tem 27 anos e meio, vou fazer 28 anos, eu nunca tive um único problema, também assim, não trabalho e nem aceito cliente que é fake ou que inventa alguma... Isso eu jamais faria, mas jamais faria por mim e pela minha empresa, porque tudo é imagem, porque também você pode pegar aí 2, 3 clientes que você vai colocar uma vez e se não for consistente, não for verdade, não adianta que nunca mais você vai ter oportunidade, porque você vai ter traído a confiança do outro colega. E ter assessoria, eu vou te dizer, hoje nós estamos passando também por um trabalho muito
um período muito difícil, porque depois da pandemia, com esse monte de demissões nas redações, tem muito colega jornalista que abriu a sua pequena assessoria por uma questão de sobrevivência. E é isso. Então, e é tão capaz quanto. Então, nós estamos também nos ajustando, é o mercado que está se ajustando. Então, você tem os novos... Tem gente que gosta de fazer assessoria para artista, tem gente que gosta de fazer assessoria para influenciador, tem gente que acha que é bem legal fazer para esses startups. Tem para tudo. E depende se você quiser fazer um full service, como eu sou, ou você fazer por nicho. É uma questão hoje de mercado e de você poder pagar e de você achar que está de acordo. Então, a propaganda mudou, a assessoria de imprensa mudou, as redações, os veículos mudaram, e é isso, nós estamos agora nos ajustando, né? Vera, eu sou de um tempo, eu sou bem mais velho que você, então eu sou de um tempo em que existia setorista, falando um pouco do lado de rádio. Sim. Então, a emissora de rádio tinha que colocar, tudo muda, como você mesmo acabou de dizer. Aliás, parabéns por frisar de maneira tão clara a necessidade da ética. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre na mente, na cabeça, na maneira de fazer, no próprio trato. Né? Às vezes você vê exemplos, até nas novelas, aí o rapaz ficou tomando conta de um armazém que é da irmã, e aí ela falou, olha, cuidado, eu vou até o banco, não sei o que, não sei o que lá. Quando voltou, ele já tinha tirado, não sei, que dinheirinho dali, e ela deu falta no final. Eu falei, não, meu irmão não pode ser, quem seria? E aí, à noite, a mãe descobre que ele comprou um relógio novo, porque ele foi abraçar a mãe. Enfim, tem coisas que a ética não está presente em nada. Eu não sei se isso é família, se isso é educação, se isso é berço. E hoje em dia a gente não vê nem anúncio mais de berço. Parece que a coisa acabou. Eu acho muito chato isso. Mas, voltando, nós tínhamos o setorista. O setorista era um repórter que ia todo dia para a prefeitura, o outro para o governo do estado, o outro para o HC, o outro, dependendo da época, inclusive, até para outros lugares. Muito bem. Com o passar do tempo, eu não sei se porque começou lá fora, como você mesmo disse, os Estados Unidos não são parecidos com a gente copiou alguma coisa e outras nem tanto. E aí apareceu o tal do press release, o nome é bonito. Então, o release de imprensa, que a gente fala hoje de maneira bastante brasileira, o release passou a substituir. Eu já não preciso mais do setorista. Para que eu vou pagar uma pessoa para ficar presa lá para esperar acontecer alguma coisa? Aí vem o release. Depois, com as facilidades do trabalho, da parte mecânica, que se transforma em informática, então vem a necessidade de abrir os seus e-mails logo cedo, porque aquele release não tem mais que buscar na prefeitura. Não tem que mandar mais office boy e tal, porque já tem o release na sua redação. E aí vai. E as coisas vão mudando, as funções vão mudando. Aí eu vou dar os dois lados, o lado de repórter e o lado de assessor. Eu fui setorista no aeroporto de Congonhas e depois no aeroporto de Cumbica. Então, a setorista de aeroporto não era só dar o horário que saiu o avião da Varig ou não, porque nós éramos patrocinados pela Varig. A gente estava ali para falar com políticos, com jogador de futebol, com artistas, com todo mundo. Todo mundo passava pelo aeroporto. E na redemocratização isso foi muito importante. E eu tive o privilégio de estar ali e com grandes professores que me mostravam com quem falar. A sala de imprensa era o termômetro político. Fui setorista na Câmara Municipal, no governo da Erundina, e fui setorista na Assembleia Legislativa no governo Quércia.
Você tinha até os assessores de imprensa que mostram qual é a agenda do presidente, te facilitam a vida porque é muito importante você ter um profissional que entenda que eu tenho que entrar na rádio no Manhã Bandeirantes às 10h15 e eu preciso estar às 10h05 com um entrevistado. Então, o facilitador é o assessor de imprensa. Ele é extremamente necessário. O press release é um indicador, mas isso não tira a importância do repórter chegar lá e ver que outra coisa é mais importante. Ou ser polêmico, pinçar alguma coisa e ser polêmico. E isso, inclusive, com os meus clientes no dia a dia. A gente fala, olha, isso aqui é importante porque esse é a polêmica, é isso que vai dar o gancho da matéria jornalística, e esse é o olhar de repórter. É importante ter o assessor, e acho que essas mudanças, Luiz, começaram quando as agências internacionais foram rechaçadas pelos diretores de jornalismo só por economia. A gente tinha o cara lá da BBC, a gente tinha o cara da Voz do Brasil, as rádios tinham os correspondentes internacionais que tinham o olho editorial. E isso eles começaram a limar esse pessoal só por grana. Essa é a grande verdade, é onde o dinheiro toca. E os setoristas, a mesma coisa. Eu fui setorista na Fiesp, na época do Collor. Então, toda segunda-feira ia todo reportariado para lá, porque tinha o que eles falavam na época era a macrovisão da semana, porque lá mudava, a Zélia mudava toda hora, todo mundo mudava tudo. Então, toda segunda-feira a gente ia para lá. As cabines, tinha cabine de rádio. Então, eu tinha um telefone na Rádio Excelsior para entrar no ar no jornal das 6 horas. E tinha edição. O Jornal da Manhã, a edição era diferente do Jornal da Noite, que era mais curto, que tinha que ser mais condensada a informação. Quer dizer, o repórter fazia 3, 4 edições, às vezes, para jornais diferentes. O editor tinha essa... Hoje é uma coisa só. Então, você consegue escutar... Eu não vou falar nome de rádio, mas eu estava escutando uma rádio agora há pouco, que é a mesma gravação do dia anterior, que eu tinha escutado no jornal deles das 4 horas da tarde. No nosso tempo, isso não aconteceria, ou aconteceria num resgate de contextualização. Hoje, você vai vendo, está na internet, eu assino vários podcasts, está no podcast da mesma rádio e tal, não sei o quê. O público, ele varia, então você tem que ficar falando. É isso que eu acho, é o ajuste. Hoje não adianta você ter um setorista na Assembleia Legislativa, mas é importante acompanhar a Assembleia Legislativa. Ver a TV Alesp, mais ou menos você tem uma ideia, mas você tem que saber que o plano diretor da cidade está sendo votado na Câmara Municipal e que só tem uma emissora de TV falando sobre isso. No meu tempo, todas estariam lá questionando, falando e tal, não sei o quê. Isso é linha editorial. Hoje tem muito âncora. Âncora não sai para falar com fonte. Eu tenho e aí eu vou falar da minha experiência. Tem grandes veículos que fazem entrevista pelo WhatsApp. Não conhecem o meu cliente, não conhecem o entrevistado. Modernização, mas tem um repórter para fazer 4, 5 matérias. Vai no que... É a tecnologia, mas tudo tem que ser baseado na verdade jornalística e no interesse da sociedade. Na minha opinião, isso não muda. Nos meus estudos, hoje eu estou metendo a colher um pouco mais porque eu te conheço bem e eu gosto, às vezes, de dar uma cutucada porque eu sei que você esclarece. E é esse olhar que eu preciso. Olhar e voz de repórter para que mostre para as pessoas, porque esses programas que a gente faz não são um mero bate-papo entre 2 amigos. Eu tenho, sim, como escopo, deixar alguma coisa que as pessoas falam, puxa, legal o que aquela moça falou e tal, não é porque sou eu ou porque é a Vera, mas é porque o programa ofereceu a oportunidade de descobrir coisas. Nos meus estudos, como diretor de rádio, que fui durante alguns anos, eu descobri o seguinte, em algumas emissoras, não são todas, eu vou chutar, o meu programa começa
às 6 da manhã, porque hoje começa bem mais cedo, mas vamos dizer, às 6 horas eu lanço uma notícia. Essa notícia vai voltar, vai ser reapresentada, porque vem aquela história de que a nossa audiência em rádio ela é giratória, ela é rotativa e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr às 6, depois às 9, depois às 12. Eu determino, por algum motivo, que em 3 horas tudo pode mudar. Então, vamos trocando as pessoas e as notícias continuam a se repetir. Como essa notícia foi gerada às 6 horas da manhã, se eu tiver uma programação jornalística eclética, tem muito jornalismo que não é de uma emissora eclética, de uma emissora musical. Aí são lasquinhas Sim. de informação. E aí essa informação vai até o outro dia, no máximo, 3 horas antes das 6 da manhã, quando começará a ser gerada uma outra notícia que vai ser repetida e tal. Então, ela entra de 3 em 3 horas, por exemplo, e vai até um determinado ponto. Então, quanta gente que é fã daquela emissora, que fala, meu Deus, de novo essa mesma matéria. Acontece, mas Acontece. Não pode. Né? Precisa ter muito cuidado com esse olhar que você tem. Eu não lembro, eu acho que isso chamava relógio, né? Eu não lembro mais como a gente chamava isso na faculdade, que era o relógio relógio, né? Que relógio. Tinha. Então, hoje não dá mais para ter relógio porque tem um monte de notícia. Mas acontece que, vamos pegar aí, um amigo meu me escreveu. Morreu a Rita Lee. Eu estava no meio de um call com o cliente quando entrou no WhatsApp. Quando terminou a call, que eu fui para as emissoras de rádio, que agora, por uma questão de comodismo, eu estou assistindo, vendo no YouTube. Então, coloquei em uma, a que eu mais gosto, coloquei na outra, e parei na que estava falando mais da Rita Lee e tudo mais. Quer dizer, para mim, o mundo parou para ouvir as coisas da Rita Lee. Para o outro, não, porque ele estava assistindo um programa policial que mata 17 mil pessoas no mesmo dia. E depois o cara reclama que tem violência. Então, a gente vê e escuta aquilo que a gente quer. E hoje tem muita opção. Eu acho que a questão da notícia não é a repetição, é a contextualização. Há muito tempo, na Bandeirantes, meu avô... Então, falou assim, o que foi daquele caso? Eu falei, sabe que eu não sei? Era uma matéria que eu tinha feito. Eu comentei com o Zé Paulo de Andrade. O Zé Paulo falou, você resgate e vê o que deu. E eu fui resgatar. Ele falou, Bandeirantes não esquece, que é um quadro que tem até hoje. Não foi por causa do meu avô, já tinha o quadro, mas assim, às vezes vem uma coisa atrás da outra, que a gente esquece de dar sequência para aquela e de dar o retorno para o ouvinte. Tem emissora de rádio hoje, Luiz, e você sabe, que não dá trânsito. Que não, a gente sai sem saber se o metrô está funcionando assim. E isso era uma coisa que, antigamente, eu pego da Bandeirantes, às 6 horas da manhã, o Gertel, saíamos já sabendo, já tinha lá a Silvânia dando todo o serviço, eu dando trânsito de um lado, o Gertel do outro, a gente já sabia, quer dizer, nunca deixou de ter aquela informação de impacto para o ouvinte. E eu acho que tem ainda. Tinha aquela rádio trânsito da Bandeirantes, que na FM, enfim, que várias vezes eu tinha que colocar lá para saber onde eu estava indo. Não tinha o Waze. Hoje tem o Waze. Então, assim, volto lá nas adaptações. Mudou tanta coisa... E tão rápido, e com a digitalização da sociedade, com a pandemia, mais ainda. Então, eu vou falar pela minha experiência do Organics News Brasil, que é meu portal de notícias. Antes, a gente achava que era necessário ter 6 matérias por dia. Nós chegamos à conclusão que 6 era muito, e hoje a gente tem 2 boas matérias por dia, porque ninguém para ler 6 coisas. Se você mandar um release com mais de uma página, a pessoa nem lê. 4 parágrafos
ninguém tem mais tempo de nada. Agora tem até aquele negócio assim, 2 minutos de leitura. Se você coloca lá num texto que tem 4 minutos de leitura, fala, a leio depois. E depois não volta. É muito louco toda essa mudança. Dificilmente a gente fica muito... O jovem, principalmente, e a filha de uma amiga minha me disse semana passada sobre isso, falou assim, ninguém fica mais do que 15, 20 minutos com atenção em alguma coisa. Imagine eu ir no cinema assistir um filme de 2h30, 3 horas. Mudou. Eles estão no streaming assistindo no celular, eu não sei como consegue agora. Eu hoje leio o livro no Kindle, porque para mim é mais prático no metrô e no ônibus de segurar. Adoro o livro. Quando eu estou em casa, eu pego um livrão, mas quando eu estou no transporte público, eu leio no Kindle. É isso, é adaptar e fazer o melhor que a gente pode fazer para a comunicação. Pois é, como a gente viu coisas acontecerem, né? Não sei, a gente pode dizer que é privilegiado porque viu tantas revoluções acontecerem, mas a gente não sabe das histórias antigas. Sabe sim pelo pouco que pôde, cada um é diferente. Mas teve gente que conseguiu conversar com avós. Meu avô materno sempre conversou comigo, contou histórias da Itália, li a carta em italiano da filha dele, que era brasileira, mas morava na Itália, escrevia em italiano, que mal tinha aprendido português quando ela migrou. Então, e ele traduzia. Então, a gente vai aprendendo coisas que ficam na mente da gente. Ora, meu avô materno não gostava de conversar. Aliás, perdão, ele trabalhava desde as 7 horas da manhã como caixa de uma empresa de assistência médica do filho dele, que era médico. E aí só sobrava domingo. Domingo é quando a gente ia encontrar, de vez em quando, para o almoço da família. Eu não ia ficar conversando com um dos netos. Então, com ele era mais difícil. Mas quantas e quantas vezes a gente ouviu coisas do passado e que não eram tão retumbantes como essas todas que nós vivemos. Não é saudosismo. É que nós damos sorte mesmo. Não, eu acho que é tudo uma questão de época. Nós somos netos de imigrantes, então eu também sou neta de portugueses. E também na minha família, antigamente, mesmo porque poucos tinham televisão, todos os domingos, todos os filhos se reuniam na casa da avó para ou o almoço ou o café da tarde. Os primos se viam. Até hoje eu sou muito amiga das minhas primas e dos meus primos. Hoje em dia, quando tem os almoços de família, ainda a gente cultua na minha família, mas assim, a próxima geração eu já sei que vai ser mais difícil, porque eles estão sempre no celular, uma faz pós, a outra não sei o quê, e tem que conversar, e tem que ler, tem muita coisa para ler da faculdade, enfim. Já é outra geração, já é outra pegada. E esse pessoal que nasceu com celular, aliás, eu faço o celular assim, né? Não sei se dá para... Então, eu escrevo assim. Outro dia, o cara no metrô falou assim, nossa, você demora um montão para escrever. E eu não estava nem escrevendo grande coisa, eu estava procurando uma informação. Porque é a idade, né? A gente com o dedo é mais velho, porque eles ficam assim super rápido. É outro mundo. E a gente tem que ver e respeitar que esse novo mundo, eles mudaram e a gente, para ficar mais ou menos de igual, a gente tem que se adaptar. Então, hoje a gente estava falando de assessoria de imprensa, antigamente vinha clipe recortado, hoje é tudo online que você pega no Google. Se você quiser, a gente assina, as grandes assessorias assinam um trabalho que já é uma inteligência artificial, que tem o nome de todos os jornalistas, todos os veículos, o site, não sei o quê, as colunas. Então, se eu não tiver esse investimento hoje, eu não tenho como perder tanto tempo de pesquisar um a um, como era antigamente, que era restrito. Hoje, democratizou demais e é muita coisa para você acessar. Então, a gente tem que se adaptar. E concordo com você, não é questão de saudosismo, é que a gente teve o privilégio de ter outro tipo de história. Mas, enfim, eu ontem estava até pensando nisso, eu estou perdendo a escrita, porque eu fico tanto no computador que quando eu vou escrever à mão, às vezes eu não entendo a minha letra.
E eu vou ter que fazer, na minha cabeça, eu tenho que fazer um exercício de voltar a fazer uma caligrafia para não perder o hábito de escrever. Eu não sei se esses jovens têm o hábito de escrever, porque eles vão para a faculdade, é tudo com tablet, já computador. É outra pegada. É outra pegada. Agora, você me deu o ensejo de fazer uma pergunta que estava no meu roteiro. Mental. Já sempre acho importante falar disso. Agora, agenda, seja ela do papel, seja ela do livrinho, seja ela digital, agenda ela representa que percentual do sucesso do jornalista ou do assessor de imprensa? Para quem faz como eu, que não é releasar, que não é mandar para todo mundo, é 80%. Porque eu tenho o telefone dos principais editores, dos principais repórteres, ou daqueles que eu acho que é o principal, é o mais interessado para aquele perfil do meu cliente. Agora, a gente não consegue mais viver sem a agenda do fornecedor de mailings, porque muda demais. Apesar que eles também têm um serviço muito falho, porque outro dia eu até mandei para o dono do serviço que eu assino, uma pessoa que já tinha falecido há 2 anos e constava ainda como lá naquela emissora. Quer dizer, eu fui até no enterro. Então, a pessoa que ele contrata para fazer a atualização não está fazendo correto, e eu sou a cliente ali que pega, quer dizer, numa dessas, mas enfim, esse é só um adendo, um parênteses, mas a gente precisa ter esse serviço e não custa barato, e acho que tem que custar caro mesmo, quer dizer, caro, tem que custar o justo, eu acho que tudo tem que ser o justo. É muito importante eu ter esse mailing profissional da inteligência artificial com uma disparada de X e-mails que vai me facilitar muito em não gastar tempo em fazendo um por um, ou fazendo listas, mas eu não posso deixar de ter agenda, mesmo porque é esse o olhar, quer dizer, você é um bom produtor de rádio e TV, tem agenda, e ele sabe que quando aquele assessor de imprensa ou aquela pessoa vai telefonar e que tem um cliente que sempre dá boas informações, ele vai atender. Então, isso é muito, muito importante. E eu ainda tenho as minhas agendas da época de rádio em papel, que eu nem sei porque que eu guardo, mas eu ainda guardo. E das primeiras aqui da assessoria, que outros já são até diretores de jornalismo e tudo mais, mas eu tenho os telefones, eu ainda tenho, eu gosto de, e tenho agenda de papel e tenho agenda de celular, e tenho agenda no meu computador, onde a minha equipe acessa, né? Porque a gente tem os acessos ali, então, que pode qualquer um olhar e mandar alguma coisa específica, mas é importante ter agenda. Senão, como é que a gente vai ser? Nós somos jornalistas, nós somos profissionais de comunicação, a gente tem que ter agilidade. Aí morre fulano, você não sabe para quem ligar, liga todo mundo sempre para a mesma pessoa, quer dizer, e hoje você tem aí vários outras fontes tão bacana quanto, né? Verdade, verdade. Então, você confirma o que eu sempre pensei a respeito de agenda. Há pouco tempo nós perdemos Tina Turner, e eu tenho uma agenda que a minha querida e saudosa Thelma Ishii fez para mim na Rádio Cidade. A ideia foi dela. A compra do caderno foi dela. Não fiz nada. Ela falou, olha, eu vou anotar aqui os aniversários dos artistas, inclusive das bandas, porque a gente às vezes fala do genérico e não fala especificamente. Baterista do Deep Purple, solista vocal do... Bom, e ontem eu dei uma folheada, já vi em que ano ela nasceu. Ou seja, já estava lá marcado o começo, deu para saber com que idade, e depois, aos pouquinhos, as notícias vão sendo completadas, elas vêm para a gente com mais informações, aí vem dia de nascimento e morte e tal. Já coloquei, né, na referida data de falecimento, a informação da morte também, porque aí no dia que eu precisar citar, né,
as coisas são recentes, elas ficam na cabeça por um bom tempo. Depois você vai precisar dessa informação. Onde está? Na Dá um Google. Wikipédia. Na Wikipédia Tudo bem. tem tudo. Mas é que eu não ando, eu não tenho nem e-mail no meu celular. Então, meu e-mail pessoal eu não atendo, não dá para aguentar. São 100 e poucos e-mails por dia. você sabe, na UNB, na Organics News Brasil, a gente recebe por volta de 450, 500 e-mails por dia. São muitas assessorias e eu falo de sustentabilidade, enfim, não dá para ler tudo, mas dá para você fazer uma seleção. Por isso que eu falo de adaptação, Luiz. Quando você tem uma adaptação de que, realmente, em rádio, a gente tem aquela agenda e tal, mas hoje você pode pegar muito facilmente ali uma informação e usar aquela informação, mas checar com uma fonte, ou depois numa fonte você pode dar, Tina Turner nasceu tal dia, morreu tal dia, mas assim, você, por ser diretor de rádio, tal, você conheceu a Tina Turner, você pode falar com propriedade nos seus programas, como ela era, como foi a experiência, como foi a entrevista. Poucos de nós teriam essa chance. Então, essas coisas, isso é vivência. E isso, eu acho que essa experiência que a gente tem que passar, sabe? Eu acho que tem muito jovem que acha que não tem curiosidade, mas tem, porque ele escuta um monte de gente, e a gente precisa falar da memória do rádio, sim, a gente precisa falar da memória da política, sim, a gente precisa de bons políticos, então a gente precisa resgatar quem fez bem para o Brasil e não só quem faz mal para o Brasil. A gente tem que resgatar a história, a gente tem que combater o neonazismo com o que faz a History na televisão. Sempre tem matéria sobre nazismo e como ele foi danoso para a humanidade. E a gente tem que falar disso. Então, a gente tem que falar de resgate de animal, a gente tem que falar de inclusão, a gente tem que falar de racismo, a gente tem que falar de tudo que seja nocivo para a nova sociedade, porque a gente não pode dar os passos atrás. A gente evoluiu e a gente não pode, mas você sabe, outro dia, só um comentário, mas assim, com todo esse trabalho de LGBT e tudo mais, eu escutei outro dia aqui na Paulista, a pessoa falando assim, vai ter a parada dos viados. Que isso? Século XXI, respeito ao próximo, respeito às pessoas, respeito às escolhas, desde que não faça mal para o próximo e esteja dentro, a gente não pode mais nos reportar as pessoas com racismo ou com preconceitos, porque nós evoluímos, então vamos fazer com que as pessoas, e a gente falando disso, e as emissoras, e os jornais, as revistas, tratarem isso com seriedade, os blogs, os podcasts, os videocasts, os mesacasts, todos os casts que existem, porque hoje existe nunca teve tanto material, produção de conteúdo no planeta, então vamos aproveitar isso para fazer o melhor. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como comunicadores, como jornalistas, como pessoas que querem fazer o bem para a humanidade, de estar falando sobre isso. Eu fico muito contente quando na UNB a gente fala de energia solar, a gente fala de economia circular, a gente fala de reciclagem, a gente fala de ser feliz, a gente fala de orgânico, a gente fala que não é bom consumir com agrotóxico, ensina como fazer para tirar o agrotóxico, minimizar, mitigar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vejo assim, eu estou fazendo a minha parte para contribuir para um mundo melhor. Então, isso é importante, a gente tem que falar assim, não pode regredir, a gente tem que... Sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. Vamos falar um pouquinho. Agora é a minha vez de fazer o press release da ONB. Conta um pouquinho a sua ideia de ter criado a ONB e o que significa Organics News Brasil. E o que ela traz. Você deu um leadzinho, um briefingzinho aí.
Vamos falar um pouquinho mais e onde a gente encontra, se eu fiquei curioso, gostei do que você falou, tem uma pegada para o lado do orgânico, então deixa eu ver lá. Então é o seguinte, bom, eu sou um pouco pioneira em umas coisas, né? Eu tive uma startup, uma Media Tech de astrologia, porque eu estudo astrologia, que chamava Astronet Way, no início da internet. Depois, em 2015, nós criamos a Organics News Brasil, que é um portal de notícias criado por 4 jornalistas. Eu, Walter Santos, Luiz Fernando Malhoca e Elvio Borelli, que sentamos um dia, quer dizer, o Walter Santos queria, porque naquela época tinha eleição e falavam muita bobagem, a gente achava que era bobagem, porque nós somos muito antigos, e falou assim, vamos criar alguma coisa numa nova mídia, na internet. Eu sou muito ligada ao orgânico, porque eu tive um cliente, a Organis, que chamou o projeto Organics Brasil, e o orgânico era um negócio que entrou nas editorias de agronegócio. E o orgânico é mais do que você comer alface sem agrotóxico. Ser orgânico é um estilo de vida onde você prima pelo cuidado com o outro. Todos os trabalhadores de orgânico são pessoas registradas, você tem todas as empresas de orgânico, tem o cuidado com a educação, com o mercado justo, então a justiça e a equidade estão ligadas ao orgânico. E aí o Walter Santos falou assim, vamos falar de orgânico, vamos começar a falar de orgânico, meio ambiente, essa pegada é importante. E a gente se reuniu e falamos, vamos fazer uma coisa nova, moderna, pensando realmente no bem-estar, tanto que o propósito é uma visão do novo viver, do bem viver. Então, o orgânico faz parte. Então, o Organics News Brasil, porque a gente sempre teve a pretensão de internacionalizar o portal de notícias. Então, a gente tinha uma rádio, a gente já teve uma TV, muito incipiente, mas a gente tinha uma TV web, a gente começou a gente tinha séries, então, as webséries, vamos pegar aqui o exemplo da websérie Serve Pra Quê, que a gente falava de amaranto, falava de outras coisas, agora eu já nem lembro todos, mas o amaranto, por exemplo, até hoje, todo mês tem 2, 3, 4 pessoas que assistem a série O que é Amaranto. Acho que está super na moda comer, então o pessoal vai ver. E a gente foi inovador nisso. Tem a websérie de Viver Bem, que inclusive foi produzida por você, e a gente sempre teve essa preocupação de falar de mobilidade, de energia solar, quer dizer, mostrar a transição energética, eólica, o que é, como fazer. A gente fala muito de orgânicos, de produtos orgânicos naturais, a agroecologia, nós somos sócios fundadores do Instituto Brasil Orgânico, que é a entidade que representa a cadeia da indústria de orgânicos no Brasil. Somos parceiros deles, somos parceiros na ONU, na OMS, quer dizer, todas essas entidades onde a gente pode fazer captação de notícia, a gente vai. Fomos media partner da BioBrasil Fair Natural Tech, a Biofala América Latina, durante 4 ou 5 anos. A gente cobre, mas a gente era media partner, a gente ia na feira, trazia as novidades, tinha estúdio de televisão, a gente transmitia ao vivo. Então, não deixamos de fazer tudo isso, a gente só redimensionou todo o trabalho que a gente tem com essa visão. Então, é muito prazeroso fazer, dá muito trabalho, não entrou dinheiro até hoje, nunca ninguém patrocinou a gente. Somos ótimos jornalistas, mas não temos essa pegada publicitária. Mas a gente tem um ideal, que é fazer com que esse veículo de comunicação seja
benéfico e faça diferença para as pessoas que querem fazer essa transição de vida para uma vida melhor, para essa juventude que já não pensa mais em ter o carro, mas ele quer um transporte público de qualidade, ele quer ter mobilidade, ele dá valor para isso, que quer comer um alimento de agroecologia, sem ultraprocessados. A gente tem uma parceria maravilhosa com a nutricionista Lara Natazzi, que traz essas informações, sempre atualiza os estudos nutricionais. A gente tem um cuidado enorme com a informação e estamos fazendo a nossa parte. A gente achou naquela época que fazia sentido, eu acho que continua fazendo o maior sentido. Depois, junto com a Organics News Brasil, eu tive uma outra startup que chamava Guia de Orgânicos. Eu cuidava da parte de conteúdo, mas foi o primeiro marketplace do mundo orgânico. Não deu certo porque a gente não tinha pegada econômica e ter um marketplace dá um trabalho insuportável. E a gente tem outras coisas para fazer, mas assim, eu acho que a gente faz a diferença levando informação. Se é levando informação da história do rádio, se é levando informação do que significa comunicação, não interessa, mas desde que você tenha um propósito que faça com que a sociedade seja um pouquinho melhor. Ou se ela quiser mudar, que o teu veículo de comunicação, ou que o seu blog, ou que o seu podcast faça diferença para ele. Então, eu adoro fazer a UNB. Não tivemos a internacionalização, a gente até tem parceria com a revista do InfoOrganic, lá da Alemanha, que é uma super amiga minha, jornalista também super séria, que algumas notícias ela me encomenda, eu faço matérias especiais para o veículo dela sobre orgânicos no Brasil, e a gente está sempre... É uma evolução, e essa pegada de sustentabilidade não volta, desde que seja com grana, que é ESG, que as empresas têm que fazer para ter crédito, até o dia a dia. Então, é muito legal quando a gente sabe que a gente pode transformar alguém ou que a gente pode dar uma notícia que vai fazer diferença para alguém nessa transição planetária que a gente está de comportamento e de tudo. Pois é, Vera, eu sempre digo para mim mesmo, aliás, faz muitos anos, que eu me treinei para dizer assim, e o que eu preciso é que o meu trabalho não seja em vão. Desperdiçar eu acho uma coisa triste, em qualquer sentido. Sim. Agora, quando você trabalha e você vê que não está, às vezes você não está sabendo exatamente o que está fazendo, é outra conversa. Mas quando você está trabalhando e você não percebe que aquilo tem fruto, é uma coisa muito estranha. Então, quando você trabalha com o propósito de ajudar as pessoas, pode ter certeza absoluta e tranquila de que você está ajudando um montão de gente, principalmente quando você usa os meios de comunicação. E foi isso que nós escolhemos na vida, por isso nós nos sentimos felizes, a despeito de todas as agruras que a vida nos traz. Isso que você está falando faz total sentido, porque assim, eu acordo todos os dias feliz para vir para o meu trabalho, porque eu sei que eu vou fazer alguma coisa legal para o meu cliente, que eu vou fazer alguma coisa legal para os veículos de comunicação que vão acreditar nos meus clientes, porque eles são bons mesmo, ou que eu vou escrever alguma coisa para o UNB que vai ficar legal, que eu vou ficar satisfeita e que eu acho que isso vai acrescentar alguma coisa, é conversar com as pessoas, é trocar ideia com o porteiro, é trocar ideia, é falar um bom dia para o cara que vende fruta aqui na Rua Itapeva, mas que vai contribuir para uma energia um pouco melhor, sabe? Porque outro dia uma pessoa falou para mim, porque todo mundo só vê programa policial. Não. Agora, se vê, é a opção da pessoa. Agora, tem muita gente fazendo um monte de outra produção de conteúdo tão legal. E tem muita gente legal que está fazendo o programa policial de uma maneira muito séria. Então, a gente tem que, todo dia, saber que nós que escolhemos comunicação estamos fazendo sério, porque eu gosto de pensar
que o piloto de avião está feliz quando eu entro num avião e vai me levar segura do ponto A ao ponto B, o motorista do ônibus que eu pego, a pessoa do metrô, a pessoa que está num hospital, um técnico de enfermagem, aquele médico que tem um acolhimento para o doente. Então, eu acho que o propósito da vida é a gente fazer aquilo que escolheu da melhor maneira possível. Eu sou muito feliz com o que eu fiz, com a minha escolha, porque eu nunca fiz nada além de jornalismo. Eu nunca trabalhei em nada que não fosse jornalismo. Então, eu sou privilegiada, mas trabalho todos os dias para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Não veio nada de graça, é todo dia muito empenho, muito trabalho. Essa foi a nossa querida amiga Vera Moreira, que conversou contando boa parte da sua vida, tem muito mais que não deu tempo, óbvio. O tempo sempre é curto, sempre será curto. Vera, obrigado por você ter participado do nosso programa e, principalmente, por ter abrilhantado com a sua maneira de falar, que você é muito espontânea, né? E, principalmente, eu acho gostoso isso, porque flui. O repórter é isso. Se ele não souber falar, se ele começar a pisar em palavras porque tem dúvidas e tal, aí a coisa... Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Mais uma vez, e saiba que você está, sim, entre os meus amigos importantes e também entre as minhas amigas importantes. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada, foi um privilégio. Até mais, pessoal. Aí foi o gostoso bate-papo com a nossa querida Vera Moreira. Espero que você goste. E a semana que vem a gente volta, com certeza, com novas propostas. Até lá.